Graça e paz aprofundados, aqui Luiz Carvalho do canal Aprofundando em Deus, e hoje nós temos 4 chaves poderosas para você aprofundar no entendimento teológico, no entendimento da Bíblia, através de Jeremias 19. Aqui vai ter vaso quebrado, o bicho tá pegando aqui, gente, nesse momento. Aliás, esse livro todo de Jeremias é realmente um livro de muita exortação e destruição pela desobediência. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, sabe que o joinha não custa nada, ó, dedinho, ó, touch screen, e aí a gente já aumenta o nosso alcance para que outras pessoas recebam esse conteúdo. Eu não sei que dia você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos batendo quase 200 inscritos, esse canal começou recentemente, batemos 100, 200, vamos chegar a 500 e 1000 em nome de Jesus, oh glória, aleluia. Tem também o 5am, que é o que inspira que todos os dias a gente faça esse conteúdo, onde a gente estuda os livros da Bíblia e a gente vai capítulo em capítulo na sequência. A gente está agora em Jeremias 19. Então, o que está acontecendo aqui? Um breve resumo de Jeremias 19. Né? Deus ele vai mandar Jeremias comprar um vaso, né, um vaso de barro, e levar no vale de Ben-Rion. Para quê? Para anunciar juízo sobre Judá e sobre Jerusalém por causa da idolatria e dos sacrifícios pagãos, galera. É isso aí. E aí, como um sinal profético, Jeremias quebra o vaso, mostrando o quê? Que a nação seria quebrada e não poderia ser restaurada facilmente. Igual um vaso, né? Quando você quebra um vaso, não é fácil restaurar. E aí, com isso, a cidade sofreria uma grande destruição por ter abandonado o Senhor. Então, trouxe 4 versículos para a gente analisar. O primeiro é a metade do versículo 3, que diz assim: sobre esse lugar trarei desgraça tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Então, o que acontece? Olha o que Deus está falando. Ele trará desgraça. Né? Aí nós vamos chegar no momento lá na frente do livro que Jerusalém ela vai ser tomada por Nabucodonosor. Né? Então, quando ele diz assim, eu trarei um tal mal, está se referindo à soberania e habilidade de Deus que são ilimitadas. Né? É o total controle de Deus sobre as coisas. Estou usando aqui já uma outra Bíblia aqui de apoio. Né? Nabucodonosor, né, que era um monarca pagão, ele acreditou, né, porque ele invadiu, ele, né, rompeu, quebrou os muros de Jerusalém, que ele que era o causador de tudo. Mas não, na verdade, Nabucodonosor está sendo aqui apenas um instrumento de Deus. Então o que eu quero trazer para a nossa vida? Deus tem o controle de tudo. Aqui ele deixou claro que é eu que farei tal coisa. Então muitas vezes a gente vê na nossa vida, vamos falar do Brasil, né, que a maioria aqui é brasileiro, a gente vê aí o Lula, né, cometendo tantas atrocidades, é um escândalo atrás do outro, é escândalo de INSS, é escândalo de Banco Master, de Correios, tanta coisa acontecendo, o STF com tantas aberrações jurídicas também. Só que Deus nos lembra que ele tem o controle de tudo. Por algum motivo, Deus está permitindo, ou ele mesmo está trazendo essa desgraça para o povo. Porque, gente, nós brasileiros, né, vamos colocar a mão na consciência, né? Cara, quanta coisa errada que a gente faz. Olha o carnaval. Olha o que a gente permite no carnaval. Quanta idolatria, quanta coisa pagã. E tudo isso, gente, tem um peso espiritual. As coisas que o Brasil faz têm um peso espiritual. Por exemplo, quando teve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, você sabia que o Rio Grande do Sul concentra o maior número de per capita de terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, de Quimbanda? Sabe, são práticas pagãs, práticas detestáveis para o Senhor dos Senhores. E aí, qual foi a consequência, qual foi o castigo? Recebeu uma grande enxurrada, recebeu uma grande devastação. É claro, nós temos que orar por essas vítimas. Muitas pessoas às vezes não têm nada a ver com isso. E foi lá para Marçal ajudar, com caminhões, foram autoridades ajudar. Mas é o quê? É a consequência da ira de Deus. Nós vamos ver isso aqui na última chave que eu vou passar para vocês. Vamos seguir aqui. Versículo 5 diz assim: construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Gente, naquela época existia uma prática que era permitida, que era aceitável para o ser humano, que você pegar o seu filho, imagina você pegar seu filho, até arrepio, e você queimar
como holocausto, como uma oferta para um demônio. Baal, que é um demônio, é um espírito. E aí, gente, a gente lembra do mundo hoje, coisas que são aberrações, porque hoje a gente vendo isso, né, milênios depois, você fala, caraca, isso era uma aberração. Só que tem coisas que acontecem hoje também que são aberrações e que muitas vezes a gente olha assim e permite. Por exemplo, vou te falar uma aberração. O movimento LGBTQIA+. Você sair na rua, gente, com o cabelo todo pintado, pessoas se identificando como cavalos, como grilos, como vacas, como lobos, pessoas se identificando como girafas, sabe? Homem com homem já é uma aberração, mulher com mulher já é aberração, porque isso não é bíblico, sabe? Práticas, mudança de sexo de crianças. Gente, uma criança hoje não pode nem votar, uma criança hoje não pode dirigir, mas tem governos estimulando crianças a mudarem de sexo. Um menino tirando pinto, cara, não tem como voltar. Você tá entendendo? Então são práticas absurdas que o demônio, o diabo, ele vai entrando na sociedade de maneira sorrateira e a gente vai, nossa, casamento homossexual, que legal, legal. Não, gente, não tem nada de legal, são aberrações. São aberrações, como tá aqui. E a gente tem que vigiar, a gente não pode aceitar, a gente não pode normalizar o que é uma aberração, ok? Versículo 13 diz assim, as casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como esse lugar de Tofete, todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Então, muitos pecados, talvez a maioria dos pecados que alguém comete, seja cristão ou não cristão, está dentro da casa. Aqui a gente está vendo um povo que queimava incenso nos seus terraços. Sabe coisas que eu quero trazer para vocês que a gente tem que tomar cuidado na nossa casa? Objetos. Às vezes você tem na sua casa algum objeto consagrado, às vezes uma camisa, sabe? Uma camisa do Skit, sabe aquele demôniozinho? Aquilo é um demônio. Quando você está usando uma camisa daquela, você está exaltando um demônio, sabe? Vários, às vezes, personagens que a gente tem que tomar cuidado. Quantas pessoas sofrem por objetos consagrados? Casos de pessoas que sofrem ataques espirituais de madrugada porque tem um objeto consagrado no quarto. E quando você coloca, às vezes, uma imagem mesmo que você não percebe, mas é uma imagem que está falando de um demônio, uma própria imagem mesmo. Deus não gosta de imagens. Deus é assim. Ele não gosta de imagens de Nossa Senhora, de Virgem Maria, porque isso para ele é idolatria. Então, essas práticas dentro de uma casa, eles trazem, como está aqui, ó, Deus, ofertas aos deuses estrangeiros, vai trazer problema, vai trazer destruição, vai trazer a ira de Deus, porque é assim que Deus funciona, gente, e ele tem um motivo, não é porque Deus é egóico, ele quer que a gente fique adorando ele, não, é para o nosso bem. Por exemplo, uma coisa que você pode fazer na sua casa, é isso aqui, ó. Deixa eu colocar um outro aqui, que estava no final do louvor. Colocar louvores, estou aqui com o meu outro iPhone, louvores. Então, na nossa casa, a gente precisa adorar a Deus com louvores. Deixa um louvor tocando enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está arrumando o seu quarto, enquanto você está cozinhando, sabe? Você está ali e tal, e ó, escutando louvor e tudo. Isso, você está trazendo para sua casa uma atmosfera, um ambiente positivo, um ambiente onde o demônio se afasta e os anjos se aproximam. Então faça da sua casa um altar de adoração a Deus e não a outras coisas. Cuidado com as coisas que entram na sua casa, com o que sai da sua boca. Palavrão atrai demônio também. A sua casa precisa ser um templo. A sua casa precisa ser um templo sagrado. Sabe, uma casa branquinha, bem arrumada. Uma casa bagunçada traz o demônio também de preguiça, traz o demônio de pobreza, traz demônio de confusão. Uma casa desarrumada também, tá bom? O demônio do mulambo, o espírito de mulambo. E finalmente, versículo 15. Diminui agora o louvor só para... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ouçam, trarei sobre essa cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Então está aqui a chave. Por que tanta desgraça? Porque não obedeceu a palavra. O que nós precisamos fazer? E eu sei que é desafiante, quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Nós temos que obedecer isso aqui, ó. O máximo que a gente der conta, com toda a nossa força. Nós precisamos ser cartas vivas disso aqui. Se a Bíblia não gosta dessa prática X, a gente não deve fazer essa prática X. Se a Bíblia condena tal coisa, a gente não deve fazer.
tal coisa. E o que que ajuda a gente a cumprir essa palavra? Ler a própria palavra repetidamente, porque aqui, quando, por exemplo, no versículo 5 eu falei sobre a questão que Deus está orientando sobre não queimar os seus filhos, lá no capítulo 7 ele já tinha falado. Então a Bíblia, ela repete as coisas, porque muitas vezes a gente aprende por repetição. Então, ler a palavra, orar, participar de uma célula, ir no culto, jejuar, orar, clamar, conversar com Deus, ir no monte orar, escutar louvores. Tudo isso são práticas que vão trazendo a gente para próximo de Deus. Se você não está fazendo isso, provavelmente sua vida deve estar uma desgrama. Se você não está fazendo essas coisas, viu? Você que está me ouvindo, você mesmo. Se você não está fazendo essas coisas, sua vida deve estar complicada. As pessoas devem estar reclamando de você. As pessoas devem estar reclamando do seu comportamento porque você não está vivendo isso aqui. Porque você não está fazendo essas coisas aqui. Então faça, porque não faz nenhum sentido uma vida sem Deus, uma vida complicada, uma vida de desobediência. Então obedeça essa palavra e tenha uma vida abençoada em nome de Jesus. É o que eu desejo para você. Então um grande abraço, Deus te abençoe e até Jeremias 20.